Olá, que Deus abençoe você, santifique, dando saúde do corpo e da alma. O evangelho de hoje é Marcos 6, de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas e nos conceda a graça da conversão, voltar para Deus. Eis o que é o convite que Jesus nos fez do Evangelho de ontem e hoje nos convida à oração, a entrar em oração e não nos apegar aos milagres, mas nos apegar ao Senhor que faz os milagres. Veja que Jesus envia os seus discípulos de barca para a cidade de Betsaida e exigia deles irem de barco, enquanto Jesus despedia a multidão. Logo após ele despedir a multidão, o que ele faz? Sobe o monte para rezar. Subir o monte é sempre ir ao encontro da presença viva de Deus, da presença real de Deus, que nos amplia a visão, que nos faz percorrer algo que um espaço que não é fácil percorrer. Subir a montanha exige esforço, sacrifício, humildade, de sair da planície em que nós conhecemos e alcançar horizontes que nós não conhecemos. E, no entanto, naquela noite, Jesus via a barca no meio do mar e ele estava sozinho na terra. E via os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, depois de rezar um longo tempo, de estar na amizade com Deus, no diálogo com Deus, na intimidade com Deus, no respirar da presença do Pai, Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. Revela aqui que Jesus está acima da lei natural. Jesus está acima da morte. Jesus é capaz de superar todos os nossos limites. E Jesus queria passar na frente deles quando eles se assustam, pensando que era um fantasma. Ali nós temos uma revelação. Quantas vezes eu e você corremos o risco de não ver Jesus, mas ver um fantasma, algo que nos assusta, que nos escandaliza. E, no entanto, o Senhor nos convida a reconhecê-lo. Reconhecê-lo no irmão que sofre, reconhecê-lo nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, mas também reconhecê-lo no projeto de vida que Ele tem para nós. Seja no seu casamento, no seu namoro, na sua vida profissional, na sua vida familiar. E qual é a palavra que Jesus dirigiu aos discípulos e dirige a mim e a você? Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Olha que palavra extraordinária. Suscitar em nós a coragem significa também suscitar em nós a confiança em Deus. Naquele que é fonte da vida, naquele que é fonte do nosso ser, naquele que nos dá sustentação na vida. Mas para termos coragem, nós precisamos fazer o exercício de sair do medo, deixar o medo, não ter medo.
Lembremos que na Sagrada Escritura a primeira vez que aparece o termo medo é quando Adão e Eva pecam e por medo de Deus eles se escondem. Ou seja, o medo é consequência do pecado. Mas não é aquele medo racional, é o medo existencial, de não ver sentido para a vida, não ver sentido para o sofrimento, não ver sentido nem mesmo para as alegrias. Nesse momento, Jesus sobe com eles na barca, o vento cessa e os discípulos relembram de um grande milagre que Jesus tinha feito. E agora outro ainda maior, andar sobre as águas e mandar-nos no vento. Quer dizer, cessar o vento com a sua presença. Também na nossa vida, na medida que deixamos Jesus fazer parte da nossa vida, Ele nos dará a coragem e nos fará enfrentar as ventanias do dia a dia. E que Deus nos dê a graça de não termos o coração endurecido, mas deixemos que o Deus da vida nos dê ânimo, força para enfrentar todos os nossos fantasmas e reconhecer Jesus como Deus vivo e verdadeiro. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você.